Boa tarde, né? Vamos lá para a nossa continuação sobre o estudo de retas, né, no espaço, cálculo de retas. Então aqui a gente, na última aula, né, viu bastante coisa, né? A gente viu, vou voltar mais um pouquinho aqui, conteúdo que a gente começou, a gente falou de retas, né, do da equação da reta vetorial, reduzida, simétrica, certo? A gente viu como, né, verificar se as retas são paralelas, né, ângulo entre as retas também, né, o ângulo formado entre as retas, certo? A gente viu aqui também, aqui ó, ângulo de duas retas, né, ou entre duas retas, formado por duas retas, beleza? É o mesmo, utilizando aqui o mesmo, a mesma expressão para calcular o ângulo entre dois vetores, né, beleza? Que mais que a gente viu? Condição de paralelismo, né, entre duas retas, ou seja, basta eu pegar aqui a razão, né, a igualdade entre as razões das componentes do vetor, certo? Condição de ortogonalidade, foi o que a gente não chegou a ver, certo? Então, como é que eu consigo verificar se duas retas são ortogonais? Lá atrás, né, no estudo sobre vetores, a gente viu que para dois vetores, né, temos aqui V1 e um vetor V2, vou colocar aqui V1 e V2, certo? Sejam ortogonais, produto, ou seja, forma um ângulo aqui entre eles de 90 graus, um ângulo reto, produto escalar entre eles tem que ser igual a zero. Isso aqui a gente viu lá atrás, né? Então, o mesmo vale aqui, né? Se a gente tiver retas suportes desses vetores, basta eu fazer o mesmo, né? Ou seja, eu verifico ao mesmo tempo que são ortogonais e que o ângulo formado entre eles, entre essas duas retas, né? Digamos aqui a reta 2 e aqui a reta 1, são retas suportes, né? Opa. Retas suportes desses vetores, né, formam também 90 graus, ou seja, são ortogonais as retas R1 e R2, tá? Então, dados esses vetores V1 e V2, né, estão na mesma direção de R1 e R2, respectivamente, como está descrito aqui no desenho. Então, basta fazer o produto vetorial igual a zero desses dois vetores, né, cujas retas suportes são R1 e R2. Tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o produto vetorial é calculado dessa forma, né? Basta pegar as componentes, né, na sua sequência, multiplicar, né, A1 com A2 e somar, né, A1, A2 mais B1, B2 mais C1, C2 igual a zero. Né? Esse é o produto escalar, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem duas retas, certo? Aqui a gente tem uma reta no formato simétrico, né? E aqui também, formato simétrico, certo? E a gente sabe como identificar esses vetores? Sim, né? São justamente os denominadores aqui que aparecem nessas razões. Então, aqui eu tenho um vetor formado por esses elementos aqui. Então, o vetor 2, deixa eu ajeitar aqui. Então, esse vetor da reta 2, né, ou seja, o vetor 2, vai ser justamente 3, tem componentes 3,
5 e 4, certo? E aqui? Aí complicou, professor. E aqui, como é que fica? Aqui eu sei que tem um 8, certo? E aqui eu sei que tem o -6, certo? Então, do vetor 1 aqui, a gente vai ter 8 do x, né? Já que ele tá, o 8 está embaixo do x aqui, certo? Então, o 8 é o x, é a componente x. No caso aqui é a componente A, né? Pela definição, vai ser a componente A, beleza? O 6 vai ser o menos 6, né? Vai ser o z, é a cota. O menos 6 aqui. E o y não tem nada, certo? Como denominador. Se não tem nada, ele é um ponto, né? Ele é igual ao ponto, certo? Só que quando não tem nada, a gente diz que é zero, certo? Aí a gente verifica aqui que é justamente isso. O vetor, né, que o vetor direção, né, da reta 1 é justamente 8, 0 e -6. Justamente o que eu escrevi aqui, ó. E o vetor direção da reta 2, 3, 5, 4, certo? Justamente o que eu escrevi aqui. Então, se tiver dúvida em como encontrar as componentes do vetor, né, já sabem, é só utilizar os conceitos que a gente já viu de como construir essas retas, né? A gente construiu através da função vetorial, né? Ou da equação vetorial. E a gente veio construindo essas equações reduzidas, certo? Então, vamos lá. Então, a condição é essa, né? Ou seja, o produto vetorial tem que ser igual a zero. Então, o produto vetorial entre esses dois vetores vai ser o quê? O que eu tenho que fazer aqui? A outra cor aqui e apagar esses dois. O que eu tenho que fazer? Multiplicar componente com a sua respectiva posição, né? Então, a componente 8 com a 3, a 5 com a 0 e a -6 com 4, certo? Então, a gente multiplica e soma esses resultados. 3 vezes 8, 24, mais 0 vezes 5 é 0, mais -6 vezes 4 é -24, menos 24. Então, a gente tem aqui 24 menos 24, isso aqui é igual a 0. Logo, a gente verifica aqui que realmente vai ser igual a 0. Sendo igual a 0, a gente confirmou que é igual a 0, então a gente conclui que as retas R1 e R2 são ortogonais, já que são as retas suportes desses vetores, certo? Beleza? Bem simples, né? Basicamente, a gente está utilizando somente os mesmos conceitos que a gente viu de vetores e aplicando aqui para encontrar alguns resultados sobre as retas, tá? Então, vamos ver aqui um outro exercício. Aqui a gente tem aqui a equação paramétrica, né, que eu não falei, também tem a equação paramétrica, e aqui a reduzida, certo? A gente tem uma equação reduzida da reta. Aí está pedindo para calcular m, né, o valor de m para que as retas sejam ortogonais, certo? Para que sejam ortogonais. Então, onde é que está o m? Bem aqui, ó. Esse daqui é o m. Então, como é que a gente consegue encontrar esse valor de m para que as retas sejam ortogonais? Mesmo conceito, né? Só que agora eu tenho que descobrir quem são os vetores, certo? E lá pelas definições que a gente viu, vamos primeiro nessa daqui. Vamos primeiro nessa daqui. O vetor aqui é sempre o que está na frente do t. Então, aqui a gente tem um 2. Aqui não aparece nada, mas a gente tem um -1, certo? Já que não tem nada, a gente
tem aqui o 1, que ele é elemento neutro, então é menos 1, o sinal vem junto, tá? E aqui, 5. Então o vetor, né, ele chamou aqui de V, vetor V aqui vai ser 2, menos 1 e 5. Esse daqui é mais simples de verificar, né, qual é o vetor que dá direção a essa reta, né? Esse aqui é mais fácil, paramétrico. Além do paramétrico, também tem o simétrico, né, que a gente acabou de ver que também é fácil, né, de verificar aqui o vetor aqui na equação simétrica, beleza? Então vamos lá, deixa eu voltar para cá. E aqui, na reduzida, aqui ele está dizendo que é 1m e menos 2, certo? 1m menos 2. Aqui não dá, olhando para cá, né? A gente não dá para verificar assim de cara o que é, né? Mas se a gente voltar lá aos conceitos, né, de como chegou a essa reduzida, a gente consegue encontrar o resultado, certo? Então o resultado aqui é bem simples. Já que está tudo em função de x, certo? O y está em função de x e o z também está em função de x. Então a primeira componente sempre vai ser 1, certo? Já que está em função de x. Se estivesse assim, ó, em função de y, ou seja, eu teria um x aqui, aqui um y e aqui um y, certo? Ou seja, o x e o z estão em função de y. Se estivesse em função de y, aqui que seria 1, certo? Na componente y, beleza? Então, vamos lá. Então, já que a gente tem duas equações que estão em função de x, certo? Então, o nosso x, a primeira componente, vai sempre ser 1, né? Nesse caso. O m é o que está na frente do x, na equação y. Então, o que está na frente do x é a nossa componente do vetor. Nosso componente b aqui, no caso, né? E o menos 2 aqui está na frente do x na componente z, certo? A equação aqui, z igual a menos 2, x. Então, o menos 2 que está aqui na frente do x também vem para cá como uma das componentes do vetor, certo? Isso aqui é um pouco mais complicado de entender, mas eu creio que vocês conseguiram pegar, né? Então, a equação paramétrica e a simétrica são mais fáceis, né? Essa reduzida aqui já fica um pouquinho confuso. Mas é como eu falei, se está em função de x, o y e o z estão em função de x, basta eu atribuir a componente 1, né, do valor de 1 unitário para componente a, aqui no caso do vetor, certo? Então, beleza, a gente tem esses dois vetores. Vamos lá. Então, esses dois vetores aqui são os famosos vetores diretores das retas, RS, certo? Respectivamente. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisinha pela definição. Para que sejam ortogonais, basta fazer o produto escalar igual a zero, certo? Entre os vetores diretores. Então, o produto escalar entre 1m menos 2 e 2 menos 1 e 5 vai ser o quê? 1 vezes 2, m vezes menos 1 e menos 2 vezes 5, né? Cada componente com a sua respectiva posição ali do vetor, né? Então, a gente tem 1 vezes 2, deixa eu colocar logo os resultados, né? 1 vezes 2, 2. M vezes menos 1, menos m. E menos 2 vezes 5, menos 10, certo? Isso aqui igual a zero. Então, tá aqui, ó. 2 menos m, menos 10 igual a zero. Então, basta isolar o m, né?
A gente vai ter, passa esse 10 e o menos 2 para o outro lado, ou poderia fazer logo a operação aqui, né? Desculpa, e ficaria menos 8. Aí passava só o m para o outro lado, né? Seria até mais fácil. Fazer 2 menos 10 menos 8. Passando o m para o outro lado, ficaria, como está negativo, fica positivo, né? Então, m igual a menos 8, ou menos 8 igual a m, certo? Então, o m aqui, né, na nossa equação reduzida da reta, tem que ser 8 para que essas duas retas sejam ortogonais. Beleza? Menos 8. Menos 8x menos 3. Tranquilo? Dúvida até aqui? Não, né? Bem facinho, né? A gente já teve esses conceitos aqui, então não tem segredo. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Tem um colega de vocês aqui que está perguntando aqui no WhatsApp que não recebeu a nota de geometria. Depois eu vejo isso. Eu sei que ele não está conseguindo entrar na sala, mas vamos lá. Vou ver aqui. Aqui a gente tem algumas observações, né? Mas eu vou falar rapidamente aqui, né? Por exemplo, se uma reta R, cujo vetor V é ortogonal, ou seja, normal ao plano π, nesse formato aqui, né? Ou seja, esse vetor V aqui, que tem a direção da reta R, ele é ortogonal a esse plano, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus aqui com esse plano π, beleza? Então, ele é ortogonal a qualquer reta contida nesse plano. E é óbvio, né? Dá para ver aqui que qualquer reta que eu pegar aqui dentro desse plano, essa reta que é ortogonal ao plano, vai ser ortogonal a qualquer reta que tiver aqui dentro desse plano, certo? Ou seja, vai formar aqui 90 graus também, tá? Com qualquer reta que eu tiver aqui, beleza? Então, assim, existem infinitas retas que passam por um ponto, né, A, que pertence a esse plano, né, esse ponto A aqui. Tem várias retas que passam por ela, e elas vão ser ortogonais a essa reta R. Ah, mas elas não se cruzam aqui, professor. Não precisa elas terem pontos de interseção para que sejam ortogonais, tá? Não precisam, sim, ter uma interseção entre as retas, beleza? Basta eu verificar esse resultado aqui que eu consigo ver que as retas vão ser também ortogonais. Vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Vamos lá. Complanaridade, né? Coplanaridade. Então, qual é a condição para que duas retas sejam coplanares? Ou seja, coplanares coabitam no mesmo plano, né? Ou estão no mesmo plano, né? Estão inseridas no mesmo plano. Assim como essas retas que passam pelo ponto A. Todas essas retas aqui que passam pelo ponto A estão no plano π, certo? Então, como verificar se as retas são coplanares, certo? Então, vamos lá. Dado uma reta 1, que passa pelo ponto A, e tem direção do vetor V1, e a reta R2, que passa também por um ponto, no caso A2, e tem a direção de V2, certo? Eles só vão ser coplanares se os vetores A1 e V1 e V2 e o vetor formado pelos pontos A1 e A2 forem coplanares, beleza? Então, a gente diz, né, que se
for nulo o produto misto, a gente consegue verificar que são coplanares. Lembra lá? Coplanaridade entre vetores, se eles são coplanares, basta eu verificar o produto misto, ou seja, produto misto entre os 3 vetores formados aqui, né, no caso, por V1, que é o vetor direção da reta 1, por V2, que é o vetor direção da reta 2, e A1, A2, que é o vetor formado pelos 2 pontos que estão naquele plano, beleza? E a gente sabe que para calcular isso aqui, né, o produto misto, eu tenho que fazer o determinante das suas componentes, né? No caso aqui, o vetor V1, as componentes do vetor V2 e as componentes do vetor A1, A2, certo? Que é a diferença entre as componentes de A2 menos A1, certo? Beleza. Então aqui a gente tem que devem ser iguais a zero, né? Para que sejam coplanares. Beleza? Então vamos lá. Então esse é o desenho que ilustra, né? Ou seja, para eles pertencerem ao plano π, a esse plano aqui, certo? Plano π qualquer, eles vão ter basicamente esse formato aqui, certo? A gente vai ter um ponto A2 aqui, um ponto A1 aqui, certo? Por esse ponto A1, passa a reta R1 e tem direção do vetor V1. E nessa outra reta aqui, reta 2, né, que passa por esse ponto A2 e tem direção do vetor V2. Então, a gente fazendo esse vetor A1, A2 aqui, né, entre os 2 pontos, e se eles continuam sendo coplanares, esses 3 vetores aqui, vou até colocar de outra cor, se eles continuarem sendo coplanares, os 3 vetores aqui, a gente vai ter que as retas também são coplanares, beleza? As retas também serão coplanares. E a gente verifica pelo produto misto. Então vamos lá. Dadas 2 retas, né? Essa daqui ficou fácil, né? Vou buscar apenas o vetor V1, o vetor V2 aqui. E a gente tem que ter um ponto A1, certo? E um ponto A2 daqui, para fazer o vetor A1, A2, certo? A partir desses 2 pontos. A1, A2. Beleza? Então vamos lá. Vamos encontrar quem é cada um aqui, certo? Isso aqui é importante, tem que saber verificar aqui, só de olhar para a reta, saber quem é o vetor, um dos vetores, né, ou um vetor mais explícito aqui, né, da reta, que ele já traz na reta, então fica mais fácil. Deixa eu colocar o seguinte, estou esquecendo aqui de colocar que isso aqui é um vetor, apesar que alguns livros não trazem mais essa setinha, mas como esse aqui traz, então tem que colocar, né. Vamos lá. Vamos primeiro para o vetor V1. Aqui ficou fácil, né, a gente sabe que são todos os denominadores na mesma sequência que aparecem. Ó, o 2 está embaixo do x, então o 2 é a nossa primeira componente aqui do vetor. O 3 está embaixo do y, então vai ser 3 aqui, certo? E o 4 está embaixo do z, então só pode ser 4 aqui, componente do nosso vetor, certo? Beleza, vamos para outra reta, encontrar o vetor V2. A mesma regrinha, né, que eu falei agorinha. Se está embaixo do x, eu pego, a primeira componente é menos 1.
Embaixo do y, 1, então 1 aqui. E embaixo do z é 3. Beleza. Então, encontramos aqui também o vetor V2. Então, V1 e V2 já estão estabelecidos. Vamos lá para os pontos agora, né? O ponto A1 e o ponto A2. O ponto A1 são todos os valores que acompanham o x, o y e o z aqui no numerador, certo? Então, aqui, a primeira componente que acompanha o x é menos 2. Aí a gente tem que lembrar lá da equação equação simétrica da reta, né? Vou voltar aqui. Então, a equação simétrica da reta, vou voltar mais um pouquinho aqui, é reduzida, aqui, a simétrica, certo? Então, a simétrica é sempre menos, certo? X menos x1, y menos y1 e z menos z1. Então, se tiver mais, a gente pega o valor menos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá. Vamos voltar aqui. Então, se tiver menos, ele fica positivo, certo? Porque esse menos ali é da definição, né? Então, é x menos x1. Então, se aqui está menos 2, esse menos não vem junto, só vem o 2, certo? Já que pela definição lá de equação reduzida, a gente vai ter x menos x1, certo? Sobre o a. No caso aqui, esse a é a primeira componente do vetor V1, certo? Então, aqui a gente tem 2. Como não tem nada acompanhando o y é 0, certo? É um ponto. E aqui, menos 5. Só que como está negativo, vem para cá só o 5. Beleza? Aqui já é diferente. Por quê? Aqui aparece mais. Pela definição, tem que ser menos. Se aparece mais aqui, então a primeira componente aqui é menos 5. Porque menos vezes o menos da definição vai ficar mais, certo? Então, menos 5. Aqui apareceu mais também, então é menos 3. A segunda componente. E a terceira aqui é menos 6. Opa, tá certinho. Menos 6 mesmo, então aqui vem só o 6. Beleza. Então, encontramos esses 2 pontos. Aí a gente faz agora o vetor A1, A2. Né? Ou seja, vai ser A2, o ponto A2, menos o ponto A1. Certo? Então, o ponto A2 menos o ponto A1 vai ser justamente aquela diferença entre as componentes do ponto. Né? Então, aqui a gente tem menos 5, menos 2. Menos 5 menos 2 é menos 7. Soma e conserva o sinal. Menos 3 menos 0 é menos 3. E 6 menos 5, 1. Beleza. Então, já encontramos aqui os 3 vetores que a gente tem que fazer o produto misto, certo? Produto misto entre os vetores A1, A2, V1 e V2, tá? Então, fazendo esse produto misto, a gente vai chegar ao seguinte, isso aqui. Então, vamos só verificar se bateu o resultado, né? Aqui o vetor V1, aqui o ponto A1, certo? Vamos ver se bateu aqui os resultados, né? Então, a reta 1, a gente tem o ponto A1 é 2, 0 e 5, é verdade. E eles estão na direção do vetor V1, que é 2, 3, 4, certinho. Certo? A reta 2, a gente tem ponto A2 e o vetor V2.
certo? E define a direção da reta. Então, aqui o ponto A2 está corretinho, ó, -5, -3 e 6, certo? E o vetor V2, -1, 1 e 3, certinho aqui, ó. Beleza? Então, bateu aqui com o resultado, com o vetor V2 e A2 e o vetor V1 e A1, o ponto A1, né? São justamente os encontrados a partir dessas duas retas, certo? Basta fazer a leitura prévia aqui da reta, né, de como encontrar essas componentes, tá? E basta fazer o vetor entre os pontos A1 e A2 que a gente encontra lá, -7, -3 e 1, justamente aqui que a gente encontrou, certo? -7, -3 e 1, beleza? Então, para que seja coplanares, né? Ou seja, essas duas retas sejam coplanares, basta fazer o produto misto entre os vetores, né? Vetores que dão a direção, né? No caso V1 e V2, das retas, e o vetor formado por esses dois pontos que passam pelas duas retas respectivamente, né? Então aqui, componente do vetor V1 em linha, as componentes do vetor V2 e as componentes do vetor A1, A2, certo? Então aqui basta calcular o determinante, né? O determinante aqui, digamos que a gente não tenha encontrado zero ainda, vamos calcular, né? Então vai ser diagonal principal, 2 vezes 1 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 3, 9. Sobra 1, então eu vou multiplicar com -7. Então 9 vezes -7 vai dar -63. Mais, agora eu vou pegar o 4. O 4 eu preciso de mais 2. Então estão aqui, ó. Estão aqui o mais 2. Mais 2 números, né? Que são 3 que eu tenho que pegar. Então 4 vezes -3, -12. Vezes -1, mais 12. Então aqui mais 12. Beleza? Agora a gente vai para diagonal secundária. Tá? Então 4 vezes 1 vezes -7. Vai dar -28. Só que como é negativo, vai ficar mais 28. Certo? Já que é diagonal secundária que a gente está pegando. Aqui 9 vezes, 3 vezes -3 é -9, vezes esse 2 que sobrou aqui, -18. Então, -18 aqui. Certo? E aqui, menos não, mais, né? Aqui menos, menos vai ficar positivo, né? Já que a gente está pegando a diagonal secundária. Beleza? Então, se o resultado deu menos, aqui vai ficar mais. Certo? Não vou voltar essas definições de determinante não, tá? Que isso aqui é facinho demais. 1 vezes 3 é 3. Vezes -1, -3. Então vai vir para cá mais 3. Beleza? Aí basta fazer a soma aqui, subtração, né? Então aqui vai ficar, vamos somar os números positivos, né? O 2 mais 12 vai dar 14, né? 14 mais 28 vai dar 42, né? 42. Mais 18, 60, mais 3, 63. Então vai ser 63 menos 63. E 63 menos 63 é zero. Então a gente aqui obteve o resultado do determinante, né, dessa matriz igual a zero. Então, isso basta para a gente provar que as retas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, beleza? Aqui tem outro exercício resolvido, só que agora com duas retas.
no formato aqui paramétrica, certo? A R2 é paramétrica e a R1 é reduzida. E aqui a gente encontra aqui como que a gente consegue, né, encontrar aqui um ponto e um vetor de cada reta. A gente viu na questão anterior, né? Então, o vetor daqui são todos os que estão na frente de t. Então, os que estão na frente de t aqui, no caso, nosso vetor 2, vai ser, tem como componentes 1, 2 e menos 2. Beleza? Aqui, do vetor da reta 1, né, ou seja, o vetor V1, a gente viu como é que consegue encontrar aqui da reta reduzida. Desculpa, da equação da reta reduzida. Então, aqui a gente viu que se está em função de x, a primeira componente, então, é x. Desculpa, é 1. A primeira componente aqui é 1. A segunda é o que está na frente do x na equação y, certo? Vai ser m. E aqui, que está na frente do x na equação z, certo? Então, aqui, no caso, é 3. Então, a gente encontrou aqui os dois vetores, V1 e V2. Beleza. Encontramos aqui os vetores e os pontos agora. Vamos ver aqui os pontos. Aqui, né, é para fazer uma questão parecida com aquela, né? Encontrar o valor de m para que as retas sejam coplanares agora e não ortogonais, certo? Então, agora a gente não precisa apenas só dos dois vetores diretores, e sim de mais um ponto da reta R1 e um ponto da reta R2, certo? Como é que a gente consegue tirar um ponto daqui da reta reduzida? Bem simples. Por exemplo, se eu disser que x é igual a 1, certo? Colocar aqui no lugar desse x 1, vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. A gente tem um ponto aqui, uma componente de cota 2. E aqui, se x é igual a 1, certo? Então, a gente vai ter m menos 2 aqui. M mais 2, na verdade. M mais 2. E aqui, como a gente está dizendo que o x é igual a 1, então aqui a gente tem que x é igual a 1. Aqui a gente tem um ponto a 1, certo? Porque eu atribuí um valor para x. Estou dizendo que x é igual a 1. Se eu substituir aqui esse x por 1 aqui e por 1 aqui, fazendo a operação aqui, a gente vai encontrar que esse z vai ser igual a 2 e esse y aqui vai ser justamente m mais 2, certo? Isso daqui é um ponto, tá? Um ponto qualquer que passa por essa reta. A gente pode encontrar outros, né? No caso aqui, ele colocou mais fácil ainda, né? Que foi o quê? Atribuir zero para o x. É até mais fácil. Então aqui, ó, se eu atribuir zero para o x, zero aqui para o x, o que eu vou ter agora aqui? Vai ter isso aqui, ó. Se eu atribuir zero para x, vai ser m vezes zero é zero, mais 2 é 2, né? Então vai ser, o y vai ser igual a 2. E se aqui a gente coloca 3 vezes 0, é 0. Menos 1 vai ser menos 1, certo? Vou apagar isso aqui também. Então, aqui a gente vai ter como resultado 2 e aqui menos 1. Então, nosso novo ponto, que é até melhor, né? Porque não tem o m mais, vai ser o quê? 0, 2 e menos 1. Porque se tivesse um m, ia dar um cálculo maior para a gente fazer, né?
Então, tirando o M já facilitou a nossa vida, certo? E aqui um ponto A2 dessa segunda reta aqui, né, que é a reta 2, que é a reta paramétrica, beleza? Formato paramétrico, essa equação. Então, se aqui não tenho nenhum ponto, né, ou seja, mais alguma coisa, então aqui só pode ser zero. Aqui também, né, mais alguma coisa, também só pode ser zero. E aqui aparece um ponto diferente de zero, né, 1 mais 2t. Então aqui a gente vai ter um ponto 0, 1, 0. Ou seja, esse ponto aqui está em cima da reta y, certo? Está em cima da reta y, do eixo y, desculpa, do eixo y, beleza? Então ficou fácil aqui de verificar aqui na equação da reta paramétrica, certo? O ponto. Da reta desculpa, reduzida, a gente tem que atribuir o valor a x para encontrar os outros pontos, certo? Então, justamente aqui, ó, ponto A1, ponto A2. Os vetores, né? 1, M, 3. E aqui o vetor 2, 1, 2 e menos 2. Justamente que estão aqui, certo? 1, M3, 1, 2 e menos 2. E aqui a gente só basta fazer vetor A2, 1, A1, né? A2. Vamos lá. A1, A2. Vai ser os componentes do ponto A2 menos A1. Então, 0 menos 0 é 0. 1 menos 2 é menos 1. E 0 menos 1 vai ficar mais 1 positivo. Então, a gente vai ter vetor 0, menos 1 e 1. Beleza? Então, tá aqui, ó. Vetor A1, A2 é 0, menos 1, 1. Aí, pela condição de para que seja coplanares, né, para que sejam coplanares as retas, basta eu fazer um produto misto e verificar se são iguais a zero. Se for igual a zero, produto misto, então a gente tem que as retas são coplanares, né? Então, colocando, né, dispondo aqui dentro de uma matriz as componentes de cada vetor, né, e calculando aqui o determinante, a gente encontra que m é igual a menos 3. Ou seja, para que as retas sejam coplanares, o m tem que ser igual a menos 3 aqui na nossa equação reduzida da reta, certo? Então, aqui na equação reduzida, esse mzinho aqui tem que ser menos 3 para que sejam coplanares, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver o que dá para a gente ver ainda. Ah, tem tempo ainda. Então, posições relativas de duas retas. Então, dadas duas retas, né, R1 e R2, no espaço, tá? A gente viu que elas podem ser coplanares, ou seja, se estão situadas no mesmo plano. Nesse caso, as retas também podem ser, tá? Se elas estão no mesmo plano, elas também podem ser chamadas de concorrentes, ou seja, eu tenho um ponto de interseção entre as duas retas, interseção entre a reta 1 e a reta 2, vai ser um ponto qualquer, certo? Um ponto qualquer. Não sei qual é, mas vai ser um ponto. Então, é o ponto de interseção entre as retas R1 e R2. Então, a gente diz que as retas são concorrentes, beleza? Uma segunda opção, já que elas estão no mesmo plano, é que elas sejam paralelas. Ou seja, não há interseção entre as retas. A interseção ela é vazia. Isso aqui é o conjunto vazio, tá? Conjunto vazio. Então, a gente diz que não há interseção, né? Então, a gente indica que não há interseção entre as retas fazendo isso aqui. Interseção entre R1 e R2 é o conjunto vazio, beleza? Bem simples de entender, né?
Vamos lá. Então, no caso que as retas R1 e R2 coincidem, né, pode ser também considerado um caso particular de paralelismo. Ou seja, R1 é igual a R2. Então, em cima da R1 aqui, eu tenho a R2, certo? Ou seja, são retas coincidentes. Se são retas coincidentes, então é um caso particular de paralelismo, beleza? Vamos lá. A gente também pode ter retas reversas, né? E é mais ou menos esse desenhozinho aqui. O que que isso significa? Significa que não estão situadas no mesmo plano, ou seja, a interseção entre R1 e R2 também é vazia, beleza? A interseção é vazia, e aqui a gente tem uma reta que está num plano, né? Nesse plano aqui, chamar de plano π, e essa outra reta aqui, ela atravessa esse plano em apenas um ponto, e esse ponto não é interseção, não tem interseção com a reta R1. Então a gente diz que essas retas são reversas, beleza? Não tem interseção, não estão no mesmo plano, se não tem interseção, não estão no mesmo plano, então elas são reversas, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Ver aqui. Essa condição, né? A gente viu que a condição para que sejam coplanares tem que ser o produto misto, certo? Igual a zero. Então, é a condição de coplanaridade entre duas retas, R1 e R2, que passam respectivamente pelos pontos A1 e A2, certo? Então, esses pontos têm que estar nas retas R1 e R2, respectivamente. E tem a direção dos vetores V1 e V2, respectivamente, também. Tá? Então, isso só pode ocorrer se eu tiver algo desse tipo, né? Do desenho aqui que a gente viu. Algo desse tipo aqui, para que duas retas sejam coplanares, né? A reta R1 e a reta R2. Beleza? Vamos lá, então. Então, aqui, né, se as retas R1 e R2 forem paralelas, elas serão coplanares, certo? Então, isso aqui vai ocorrer. Então, o que que a gente estava vendo lá? Estava vendo que as retas são paralelas. Então, vai ocorrer isso aqui. Vai ocorrer essa igualdade, né, do produto misto entre os vetores igual a zero. Então, é justamente o que a gente estava vendo na condição de coplanaridade, certo? Se as retas R1 e R2 são coplanares, certo? Eu faço o produto misto igual a zero. E se elas forem paralelas, elas serão coplanares, ou seja, paralelas implica em coplanares, coplanaridade. Justamente o que está escrito aqui, né? Ó, se elas são se elas são paralelas e estão no mesmo plano, então elas são coplanares, certo? É automático praticamente. Então, duas linhas, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, duas linhas do determinante utilizado para calcular o produto misto apresentam elementos proporcionais, ou seja, vetor V1 é igual a um K vezes V2, né? Um escalar vezes V2. Então, um é múltiplo do outro. Tá? Então, nesse caso aí, a gente tem que as retas são coplanares. Também nesse caso em que as retas são paralelas. E aqui, se elas não forem paralelas, né, a igualdade exprime a condição de concorrência entre essas retas. Ou seja, se a gente chegar a calcular produto misto igual a zero, né, essa condição imprime que as retas são concorrentes. Certo? A gente cai nessa situação aqui. Ou seja, tem um ponto de interseção entre as retas. Beleza? Então, se elas não forem concorrentes, ou se elas não forem paralelas, tá?
E é claro, né, se elas não forem paralelas e estão no mesmo plano, elas são concorrentes ou reversas, né. E se o determinante utilizado para calcular, né, ou seja, produto misto, for diferente de zero, nesse caso aqui for diferente de zero, as retas R1 e R2 são reversas. Então se a gente fizer todo aquele cálculo, né, de do determinante, certo? E se for diferente de um número que não seja o zero, então as retas são reversas, tá? Automaticamente reversas. Então, por exemplo, estudar a posição relativa das retas é estudar qual é o comportamento das retas no plano. Ou seja, elas são concorrentes, elas são reversas ou elas são paralelas. Então aqui a gente tem a equação reduzida e a equação paramétrica da reta, né, R1 e R2. Então o que a gente precisa, de novo, fazer o produto misto, né? Então encontrar um ponto daqui, um vetor daqui, um vetor daqui, certo? Para que a gente consiga fazer o produto vetorial. Então, vou aqui direto, né? Então aqui o vetor V1 vai ser 1, 2 e menos 1, certo? Aqui 2 menos 1 e 1, já que está em função de x. E o vetor V2 são todos os componentes que estão na frente do t. Então aqui é menos 3, menos 6, 3. Certo? Bem facinho de encontrar aqui os vetores. E os pontos também, né? Só que a gente verifica aqui que menos 3, menos 6 e 3 é múltiplo desses valores aqui. Ou seja, se a gente multiplicar tudo isso aqui por menos 3, cada componente aqui do vetor 1, a gente vai obter o vetor 2, ou seja, vetor 2 é igual a menos 3 vezes o vetor 1. Desculpem, vetor 1. Então, de cara a gente vê que as retas são paralelas e não coincidentes, tá? É esse caso aqui que a gente viu. Ó, deixa eu voltar aqui. É esse caso aqui. Então, se elas forem paralelas, elas são coplanares. E se um vetor é múltiplo do outro, né, então a gente vê que elas são proporcionais, beleza? Proporcionais, ou seja, não são coincidentes. Não caem esse desenho aqui que eu fiz, né? Ou seja, R1 não coincide com R2. A gente vai ter um paralelismo dessa maneira. A gente vai ter uma reta R1 paralela a uma reta R2 e os vetores é múltiplo do outro, né? No caso aqui, se a gente tivesse, ó, se a gente tivesse um vetor V1 aqui, V1, o vetor V2 seria mais ou menos assim, né? Já que é menos 3 V1, né? Então esse menos 3 V1 seria esse vetor aqui, né? Sentido oposto e 3 vezes maior do que o vetor V1, certo? Então seria mais ou menos esse o desenho, né? Ser feito. Então, basta ver, né, que o ponto A1 pertence à reta R2 e não, ou R1 e não pertence à reta R2, certo? Que é um ponto aqui da reta R1, né? No caso aqui é 0, menos 3 e 0, né? Já que aqui eu não tenho acompanhado nenhum número. Então, atribuindo o valor de 0 para x, vai ser 0 vezes 2, 0, menos 3. Então, y é igual a menos 3. E aqui, 0 para x vai ficar 0, né? E mesmo assim, dá para ver que não tem nenhum valor acompanhando, então é 0. Então, o z é 0, x é 0, só o y que é menos 3 aqui nesse caso. Então, a gente vai ter esse ponto aqui, né?
da reta R1. Então, basta verificar que esse ponto aqui não pertence, né, à reta R2, beleza? E para que elas não sejam coincidentes, né, beleza? Ou então fazer todo o cálculo aqui, né? Fazer todo esse cálculo aqui do determinante, né? Vai verificar da mesma forma, beleza? Vamos lá. Aqui tem outro exemplo, mas eu vou passar. Aqui tem outro também, provavelmente eu vou colocar. Verificar se as retas não são paralelas, ou seja, a gente tem que verificar lá as razões entre os vetores, né? Essas razões são diferentes, então não são paralelas, certo? Aqui são as soluções dos exercícios. Vou colocar aqui, deixa eu ver mais. Deixa eu ver o tempo. Vamos lá. Interseção de duas retas. Como é que a gente encontra a interseção? Ou seja, a interseção é o ponto. Então, como é que a gente encontra esse ponto, né, de interseção entre as retas? Então, vamos lá. Dadas R1 e R2, coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, porém elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas são concorrentes, beleza? Então, considerando essas duas retas aqui, R1 e R2, essa equação reduzida e a equação paramétrica da R2. Considerando essas duas retas aí, a gente tem o seguinte: basta eu formar um único sistema, tá? Dessas equações. Então, formando um único sistema, a gente consegue encontrar esse ponto I, né, x, y, z, que é interseção dessas duas retas. Então, colocando todas essas equações em um único sistema, a gente vai ter isso aqui, certo? Beleza? Então, eliminando o t nas três últimas equações, né, já que esse t aqui é da equação paramétrica, então, eliminando ele, a gente vai ter o seguinte: x igual a menos t, né, foi embora, cadê? X igual a menos t foi embora. Aqui, y igual a 1 mais 2t, também foi embora, né? Mas como a gente eliminou esses três últimos t, né, esses t's das equações, eu basicamente trocando esse valor de x por t, certo? Menos t. Então, onde tem t aqui, nessas outras duas equações, a gente colocou o x, para deixar nesse mesmo formato da equação reduzida, beleza? Das duas primeiras equações. Então, já que x é menos t, então aqui vai ser menos x, né? Esse tzinho aqui é menos x, e esse outro t aqui também é menos x. Já que se a gente pegar aqui e multiplicar por menos 1, a gente vai ter que t é igual a menos x, beleza? Então, multiplicando aqui por menos x, a gente vai ter que y vai ser igual a menos 2x mais 1. E essa outra equação aqui vai ser menos x vezes menos 2, vai ser 2x positivo, né? 2x. Opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. E é justamente o que a gente tem aqui, certo? Ó, o z ficou 2x e aqui ficou 1 menos 2x, né? Ou menos 2x mais 1, tá? Justamente o que a gente encontrou. Então, eu tirei o t daí. Então, para eu tirar o t, eu tenho que substituir uma das componentes, né? No caso aqui o x, eu fiz aqui essa operação e a operaçãozinha, né? Multipliquei apenas por menos 1. Encontramos que t é menos x, tá?
Então, T é menos X, substituir nas outras duas equações que tinham T, e a gente encontrou esse outro sistema aqui. Aí basta fazer os cálculos, né? Basta fazer os cálculos aqui. Já que Z é 2x, né, a gente substitui na equação onde tem Z. Então, isso aqui, na verdade, vai nos dar 2x é igual a 3x menos 1. Então, isso aqui, passando menos 3x para um lado, né, ou 1 para o lado e 2x para o outro lado, vai ficar que x é igual a 1, certo? Ou seja, esse menos 2x, esse 2x passa para cá, fica menos 2x. E o 1 passa para lá, fica 1 positivo. Então, 3x menos 2x é x. E 1 passou para o outro lado, ficou positivo. Então, x é igual a 1. Beleza? Se o x é igual a 1, o resto fica fácil, né? Basta eu substituir aqui para encontrar o y, ou seja, y vai ser igual a 1 menos 2 vezes 1, certo? Só que 2 vezes 1 é menos 2 vezes 1 é menos 2, né? Só que 1 menos 2 é menos 1, então o y aqui é menos 1. Beleza, encontramos o y. E como x é 1, basta substituir aqui no lugar do x, eu encontro o z. Então o z vai ser 2 vezes 1, e nesse caso o z é igual a 2. Beleza. Então aqui a gente encontra essas componentes, x igual a 1, y igual a menos 2, menos 1 e z igual a 2. Certo? Então, esse daí é justamente a componente do nosso ponto de interseção. Beleza? Essa é a nossa interseção. Aqui ele traz assim, mas em novos livros, ele traz como uma igualdade, tá? Mas não tem problema colocar assim por enquanto. Então, o nosso ponto I vai ser 1 menos 1 e 2, tá? 1 menos 1 e 2. Beleza? Dúvidas até aqui? Bem facinho, né? Monto apenas um mesmo sistema e substituo o t para encontrar x, y e z, né? Sem segredo. Vamos lá. Vamos tentar terminar essa parte aqui. Deixa eu ver se falta muito. Sobre retas. Falta um pouquinho de coisa, né? Falta bem pouquinho. Acho que dá para a gente terminar. Deixa eu ver, não vai dar para a gente terminar essa aula, não. A gente terminar na próxima aula essa parte de retas, já começa a parte de planos, tá? Então vamos lá. Mas vamos ver aqui, deixa eu ver o horário. Se der tempo, a gente termina hoje. Então, reta ortogonal a duas outras retas, certo? Como é que a gente sabe que uma reta é ortogonal a outras duas retas? A gente viu que isso aqui, utilizando lá produto vetorial entre dois vetores, a gente encontra que esse vetor, né, que é o produto vetorial, vai ser justamente ortogonal, né? Ortogonal aos vetores V1 e V2. Né? Lembram lá? A gente tem aqui um vetor V1 e aqui a gente tem um vetor V2. Se a gente fizer o produto vetorial entre eles, vai ser justamente um vetor desse tipo aqui. Produto vetorial entre V1 e V2, certo? Vai ser um vetor que forma um ângulo reto, ou seja, ele é ortogonal ao vetor V1 e, ao mesmo tempo, ortogonal ao vetor V2, tá? Então, esse produto vetorial é justamente
o vetor ortogonal ao vetor V1 e V2, respectivamente. Então, fazer isso é a mesma coisa, né, para encontrar uma reta que é ortogonal a uma reta R2, que é suporte de V2, uma outra reta aqui, R1, que é suporte de V1. Opa, tem 2 aqui, mas é 1, certo? Então, a gente vai encontrar uma outra reta aqui, que vai ser perpendicular a essas outras duas retas, né? Vou chamar aqui de R3. Ela vai ser perpendicular a essas duas outras retas, certo? Ele está na direção justamente do produto vetorial entre V1 e V2, beleza? Basicamente isso. Então, vamos lá para a definição, né? Seja R1 e R2 não paralelas, né? Se elas não são paralelas, são concorrentes, beleza? Nas direções de V1 e V2, respectivamente, certo? Como estão aqui, né, nesse desenho. Então, uma reta qualquer, certo? Eu chamei de R3, mas pode ser só R, né? Não tem problema. Simultaneamente ortogonal à reta R1 e R2, foi o desenho que eu fiz, né? Terá como vetor diretor paralelo ou igual ao vetor que é o produto vetorial, certo? Entre V1 e V2. Beleza? Então tá aqui, ó, justamente o desenho que eu fiz. Eu tenho uma reta R2 e eu tenho uma reta R1, certo? Esses vetores V1 e V2 são, respectivamente, os vetores diretores. Eles dão apenas a direção das retas, tá? Vetores diretores de R1 e R2. Então, se eu tenho aqui que o produto vetorial entre V1 e V2 é perpendicular simultaneamente aos vetores V1 e V2, então essa reta aqui, ela vai ser perpendicular ao vetor V2 e também perpendicular aqui ao vetor V1, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Vai ser perpendicular às duas outras retas, tá? Então aqui, seria mais ou menos assim, né? Se fosse encostar nela aqui, eu teria um vetor perpendicular à reta R2 e aqui também perpendicular à reta R1. Ou seja, isso é uma condição de ortogonalidade entre uma reta e outras duas retas, certo? Para verificar se são ortogonais. Então vamos lá. Então a gente sabe que tem que usar o produto vetorial para verificar se as retas são ortogonais, tá? Então, nessas condições, a reta R estará bem definida quando se conhece um de seus pontos, tá? Um de seus pontos. Então, não basta encontrar o produto vetorial. O produto vetorial é o produto, desculpa, é o vetor que vai dar a direção da reta R, certo? Porém, a gente não tem nenhum ponto da reta R. Então, essa reta R só vai estar bem definida se a gente conhecer um de seus pontos, certo? Ou seja, um ponto A aqui que está contido na reta, né? Um ponto A qualquer. Beleza? Vamos lá. Aí sim a gente tem como definir a equação dessa reta, né? Então vamos lá, determinar a equação da reta R, equações da reta R, que passa pelo ponto -2, 1 e 3. Então, dado um ponto aqui, a gente tem que verificar, né, encontrar a reta R, a equação da reta R, porém, que tenha que ser ortogonal a essas outras duas retas. No caso aqui é a reta 1, paramétrica, e a reta 2, que é simétrica, beleza? Reta paramétrica, ou equação da reta paramétrica e equação da reta simétrica. Essa daqui é simétrica,
Essa daqui é a paramétrica, beleza? Então a gente tem que verificar aqui apenas o quê? De tirar dessas outras duas retas aqui, apenas o produto vetorial. Só que antes de fazer o produto vetorial, tem que saber quem é V1 e V2, os vetores diretores das retas. Então, voltando para cá, quem é o vetor V1 da reta 1? É quem está na frente do T, certo? Então, aqui é menos 1, 2 e menos 3. Menos 1, 2 e menos 3. Quem está aqui, quem são os componentes aqui da equação simétrica aqui da reta R2? Ou seja, vou encontrar aqui o vetor V2. Vai ser menos 3, menos 1 é Z, certo? Então, menos 3 aqui. Esse menos 1 vai ser a terceira componente. Então, vai ser menos 1 aqui. Beleza? E do y? Não tenho. Se não tem, é zero, tá? Então, é zero. Pronto, encontramos o vetor V1 e V2. Certo? Então, tá aqui, ó. Os vetores V1 e V2. Vetor V1, né? Que dá a direção de R1. E o vetor V2 na direção de R2. Justamente os vetores que a gente encontrou. Certo? Então, lá, ó. V1, menos 1, 2 e menos 3, e V2, menos 3, 0 e menos 1. Então, basta fazer o quê? Encontrar o vetor direção, que tem a direção de R, ou seja, é o produto vetorial, e a gente sabe que basta fazer o determinante utilizando aqui a base canônica, certo? Utilizando a base canônica, a gente encontra um outro vetor, certo? A gente não encontra um valor numérico, em si um vetor. Então, esse vetor vai ser menos 2, 8 e 6. Beleza? Então, fazendo apenas a equação simétrica da reta, certo? A gente vai ter, já que a gente tem um ponto aqui, o ponto foi dado, é menos 2, 1 e 3, certo? Então, aqui o ponto, nosso ponto é ponto A, passa por essa reta, é menos 2, 1 e 3, certo? Então, a gente pode montar aqui a equação simétrica da reta. Então, é x menos a componente do ponto A, menos menos 2 vai ficar mais, y menos a componente do ponto A, que é 1, e segunda componente, né, no caso, e z menos a terceira componente do ponto A, 3, sobre, cada uma delas sobre as componentes em sequência do vetor encontrado, foi o vetor que tem a direção da reta, né? No caso, o vetor aqui é menos 2, 8 e 6. Menos 2, 8 e 6. Beleza? Então tá aí. Precisa fazer a reta simétrica, a reta reduzida, a equação da reta paramétrica, a equação da reta vetorial. Não precisa colocar, não. Tá? Basta uma. Uma das equações já engloba todas as outras, né? Já que uma leva a outra. Olha aqui, ó. Uma observação é que se as retas são paralelas, né, R1 e R2, existem infinitas retas que passam por o ponto A e são ortogonais ao mesmo tempo a elas. Justamente aquela definição que a gente viu, ou seja, essa reta aqui, estou fazendo, é justamente a reta R. E esse ponto aqui é justamente o ponto A, que passa por essa reta. Então, passam infinitas retas por esse ponto, da reta R, que vai ser ortogonal às retas R1 e R2, certo? Já que ela está aqui num plano separado. Então, aqui, ó,
a reta R1 vai ser ortogonal e aqui também a reta R1 também é ortogonal a essa reta, beleza? Se eu olhar, no caso aqui, para essa reta nesse plano, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o horário. Eu acho que essa parte aqui já está bem próximo de terminar essa parte de equações, faltam mais 2 assuntinhos, tá? Aí já tem a lista de exercícios, tá? E eu vou passar, creio que final essa semana ainda, tá? Mas já vão fazendo esses exercícios, não vão deixar para depois, que tem muito exercício, tá? Bastante exercício e as soluções, então vocês podem até conferir lá no final as soluções. E na próxima aula a gente já começa também a parte de planos, tá? Equação do plano, beleza? Que é um pouco mais rápida, né, do que retas. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai deixar para a próxima aula essa parte aqui, tá? De ponto que divide o segmento de reta em uma razão dada e mais um assuntinho dentro desse, né, que é ponto que divide o segmento da reta ao meio, ou seja, o ponto médio ali, né? Beleza? Então a gente vai ver essas duas coisinhas só para finalizar. Tranquilo? E a gente já inicia também a parte de planos na próxima aula. Dúvidas? Perguntas? Não? Se não, vamos finalizar, né? Aí a gente se vê na quinta-feira, tá? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.